Bom dia, amigos despolarizados. Pessoal, ontem à noite, Israel atacou o Irã, atacou algumas instalações nucleares do Irã, e o que estava complicado naquele Oriente Médio agora vai ficar mais difícil. O Irã prometeu contra-atacar e disse que Israel vai pagar caro. Vamos ver como é que vai ficar essa guerra, porque abriu uma nova frente de batalha ali. E para compreender isso, por que aquela região de séculos e séculos, muita confusão naqueles povos que não se entendem. Eu dei uma estudada, porque até para mim compreender estava difícil. E eu que venho lendo sempre as coisas, eu procurei aprofundar para conhecer melhor aquele conflito. E eu vou tentar trazer para vocês da melhor forma, mais didática possível, para a gente compreender o que está acontecendo ali. O que acontece? Vamos voltar lá no tempo no Velho Testamento, né? Da onde surgiu os judeus. Os judeus vieram de Abraão, que também criou a religião, o judaísmo de Abraão, uma religião monoteísta, né, que está no Velho Testamento. De Abraão vem Moisés e assim por diante. Lá no século V, já, ano 500 e pouco, nasceu Maomé. Maomé vem do judaísmo. Maomé é árabe, nasceu em Meca, na Arábia Saudita hoje. E ele vem do judaísmo, só que ele começa a pregar da forma, da maneira dele, começa a pregar os ensinamentos à maneira dele como um profeta. Aí ele tinha visões e escreveu lá o Alcorão. E aí os povos árabes ali, e tem os povos árabes naquele Oriente, além dos judeus, tem os povos árabes, que são sunitas, e tem os povos persas, que são xiitas. Esses povos estavam reunidos na mesma religião de Maomé, no islamismo. Só que Maomé morre no ano 600 e alguma coisa, Maomé morre. E aí quem vai substituir Maomé? Os persas, que hoje é Irã, os persas, que são xiitas, e os árabes, que são sunitas, divergem nisso aí, porque os persas, os xiitas, queriam que o genro de Maomé assumisse como novo líder da religião, do islamismo. E os árabes sunitas ficaram contra, eles achavam que existia outro profeta ali que era mais preparado para dar sequência a esse legado de Maomé. E aí surge já o primeiro desentendimento. O genro de Maomé, que ia assumir esse legado como novo profeta do islamismo, foi assassinado, muito provavelmente pelos árabes, que eram contra. E aí já gerou um conflito entre sunitas árabes e xiitas persas, para a gente compreender bem desses conflitos. E aí tá, o que acontece? O povo judeu foi expulso pelos romanos ali da região da Judéia, quando os romanos, o Império Romano dominava aquela área em Jerusalém. Teve uma revolta no século, logo depois de Cristo, ali no século I, teve uma revolta do povo judeu contra os romanos. Então os romanos expulsaram os judeus daquela região, da sua terra, né? A terra dos judeus. Os judeus foram expulsos, se espalharam pelo mundo. É a chamada diáspora. E os romanos começou a deixar entrar ali naquela região, árabes, e foram entrando, que hoje é a Palestina. O povo judeu ficou sem a sua terra, espalhado pelo mundo durante 2 milênios, quando em 1947, na Segunda Guerra Mundial, com a vitória dos aliados, com os Estados Unidos, né, e apoio dos Estados Unidos, dos europeus, dos aliados, resolveram criar o Estado de Israel na sua antiga terra, em Jerusalém. E aí foi criado em 1947 o Estado de Israel. E eles, os judeus, hoje israelenses, que a gente chama assim, começaram a voltar para a sua terra. Mas já tinha os árabes naquela região da Palestina, e os árabes ficaram contra isso aí. Tanto é que a capital Jerusalém hoje é dividida, um lado é israelense, outro lado é árabe, é palestino. E os árabes, além dos árabes ser contra isso, também o Irã era contra a criação. Já tem conflitos antigos também contra os judeus, era contra
é contra a criação do Estado de Israel e prometeu destruir Israel. E aí, hoje essas nações árabes e persas, né, Arábia Saudita, Irã, tem seus grupos terroristas, que todos são contra Israel. Então, do lado iraniano, os persas, os xiitas, tem o grupo Hezbollah, que fica ali naquela região do Líbano, sempre tentando atacar Israel, ameaçando, né? Um grupo muito bem armado, ao norte ali. E mais ao sul também tem a Arábia Saudita, sempre teve dos árabes seus grupos terroristas, que é a Al-Qaeda e o Talibã. São grupos árabes terroristas também contra Israel. Então, Israel cercado mais ao norte ali, ao nordeste, vamos dizer assim, pelos iranianos, os grupos terroristas, o Hezbollah ali perto do Líbano, ao norte também. E mais para baixo ali tem o Talibã e a Al-Qaeda contra Israel também. E para compreender a confusão maior ainda, surge o Estado Islâmico, outro grupo. Ali sim, um delírio total, uma loucura total, porque o Estado Islâmico surgiu contra os persas, os iranianos, xiitas, contra os árabes, os sunitas. O Estado Islâmico pregava a destruição desses dois grupos, era contra essas duas nações, querendo estabelecer no Oriente, e contra judeus também, contra Israel, querendo estabelecer ali no Oriente Médio uma grande nação islâmica, o Estado Islâmico. Com isso, os persas, iranianos, xiitas, os árabes, sunitas, se unem também com o apoio dos Estados Unidos para destruir o Estado Islâmico. E o Estado Islâmico foi destruído porque eles eram mais loucos, mais sanguinários. Porque, claro, o Hezbollah é sanguinário e a Al-Qaeda e o Talibã também são sanguinários. Mas esses aí, os Talibã, eram muito, muito, muito mais sanguinários. E foram eliminados porque eles compraram a guerra com todo mundo. Né? Então, os dois lados, persa e árabe ali, se uniram com os Estados Unidos e eliminaram o Estado Islâmico. Só que a confusão ficou para Israel. Então é isso que acontece, né? Israel se sentindo ameaçado, então, remonta ontem, atacou o Irã, que é persa, e os árabes estão ali na deles ali, são contra Israel, mas até que não estão ameaçando tanto porque eles estão com muita ligação com os americanos e os americanos têm segurado eles. Então, mas abriu essa nova frente aí de batalha. O Irã prometeu responder, né? E agora vamos ver o que vai acontecer, infelizmente, para aqueles povos, as pessoas que sofrem com esses conflitos, com esse ódio secular. E vamos ver o que acontece, porque a gente não tem nem noção de quando tudo isso vai acabar e quando aquela região do Oriente Médio, que vem de milênios conflagrada, consiga se acalmar e viver em paz todos os povos. É isso, pessoal. Espero que tenham compreendido. Me esforcei bastante para explicar. Um bom dia a todos e vamos embora, Brasil!